O que é que o filme Lucy, o filme A Guerra dos Mundos e Uma Panela de Feijoada têm em comum? Os três pareciam uma boa ideia, mas o resultado foi uma merda. Porque muitos escritores acham que a única coisa que você precisa para fazer uma boa história é ter uma boa ideia. E esses filmes são uma amostra de que ter uma boa ideia não adianta nada se você não sabe fazer um bom segundo ato e terceiro ato. O primeiro ato é onde a ideia é apresentada, um grande conflito, aquela coisa que você quer mostrar de interessante. O segundo ato é sobre personagem, desenvolver bem o personagem. E o terceiro ato é a resolução dos problemas que você criou. E muitos filmes sofrem com esse tipo de situação, onde começa bem, promete muita coisa, você pensa, nossa, que ideia legal, parece que vai ser muito bom. E daqui a pouco você tá, meu Deus, que história ruim, que negócio chato. Filmes como Prometheus, Matrix Resurrections, né, esse último. Pequena Grande Vida tinha uma ideia tão legal nesse filme Pequena Grande Vida, começa de uma forma interessante, mas vai se perdendo completamente no caminho. Um bom escritor sabe fazer um bom segundo ato. Portanto, preste atenção, este vídeo terá spoilers, principalmente do filme Lucy e Guerra dos Mundos. Vamos começar com Guerra dos Mundos, porque o que poderia dar errado num filme que tem como diretor Steven Spielberg e tem como ator principal o Tom Cruise? Um dos melhores diretores de todos os tempos, um dos melhores atores de todos os tempos, né, mais famosos de todos os tempos. O que poderia dar errado? Esse garoto. Esse moleque é a pior coisa que poderia acontecer com esse filme. Ele é irritante, idiota, burro, sem noção, chato. A gente fica torcendo para um alienígena levar logo esse moleque embora. O filme começa com uma relação ruim entre Ray e seus dois filhos. Ou seja, o centro emocional do filme é a paternidade, o que é muito legal. A pergunta que se faz no final do primeiro ato é: como esse pai ausente poderá restaurar sua relação com os filhos em meio a uma invasão alienígena? O primeiro ato é muito bom, os personagens são bem definidos, a relação entre eles é muito clara. A invasão é apresentada de uma forma muito assustadora. Tudo parece apontar para um bom filme. No segundo ato, a gente até tem algumas excelentes cenas, como a filha Rachel, interpretada perfeitamente pela Dakota Fanning, e o pai. Isso dá um aspecto emocional muito legal para o filme. Mas Robbie, o filho mais velho de Ray, continua insuportável até o último segundo, tendo um comportamento que você não consegue entender. Ele só toma decisões burras. Ele é de longe o maior erro num filme com muitos erros, mas que prometia bastante. Dá uma olhada nessa cena e vê se eu não tô com razão. Robbie, vamos continuar juntos. Robbie! Robbie! Fica junto da gente! Robbie! Volta já pra cá! Robbie! 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 Robbie, o que é isso? O que é que você tá fazendo? Por que você tá fazendo isso? Por que você tá fazendo isso? Me escuta! Você tem que me escutar! Vira pra cá! Eu quero que me escute! Que ódio desse moleque, que ódio desse moleque. Me escuta aqui! Não faz isso! Eu tô pedindo que não faz isso! Eu sei que você quer lutar! Eu sei que parece que é sua obrigação, mas não é! Não é! Eu quero ficar! Não vou deixar você lutar! Pode me odiar! Eu quero ficar! Pode me odiar! Por favor, me Eu deixa, te amo pai! e não vou deixar que você se bate! Me deixa! Você vem conosco. Vai ficar tudo bem, você precisa vir conosco. Eu não posso deixar você sozinha. Eu não vou abandonar você. Aqui não é seguro. Você tem que me escutar, me escuta! Me deixa, eu quero ficar aqui, eu quero ver! Espera, fica pela Rachel, fica pela sua irmã! Pai, me deixa ir, você tem que me deixar ir, você tem que me deixar! Pai, me deixa ir! Deixa esse moleque morrer, é um moleque irritante. Durante o filme inteiro esse moleque é chato, ele não contribui em nada, ele só atrapalha. A relação dele com a irmã é legal, poderia ser melhor desenvolvido o relacionamento dele com o pai, mas isso não cresce, não avança. E ele toma a decisão mais burra de todas, ele quer ver os alienígenas, ele quer lutar contra os alienígenas.
e esquece completamente da irmãzinha que ele tá o tempo todo protegendo. Não faz sentido, ele tá o tempo todo sabendo que ele é a única pessoa ali que entende realmente o comportamento peculiar da sua irmãzinha, mas nesse momento, não, dane-se minha irmã, eu quero ver os alienígenas, eu quero lutar, eu quero ir lá. E temos essa cena patética. Mas nada disso se compara com um dos piores filmes de todos os tempos, que teve uma premissa muito boa, que é o filme Lucy. Cara, é uma mulher, que é interpretada pela Scarlett Johansson, que acidentalmente absorve uma droga experimental que permite usar 100% da capacidade do seu cérebro, o que lhe dá poderes incríveis. E isso parece uma premissa interessante como a do filme Sem Limites, com Bradley Cooper. Mas o segundo ato do filme é uma bagunça de superpoderes e pseudociência exagerada que força a barra da premissa. Do nada, esse vira um filme maluco em que, spoiler, a mulher se transforma no final num pendrive. A premissa era muito boa, se bem que ela parte de uma mentira, de que usamos apenas 10% do nosso cérebro. Mas ainda assim, é uma premissa interessante, no sentido de dar a uma mulher comum a capacidade de ter o controle total de suas funções cerebrais. O problema é que, bom, tudo é um problema nesse filme a partir desse momento. Então, acompanha comigo algumas cenas para você ter a noção do quão absurdo esse filme foi. Você entra lá, vai até a recepção e pede pro Sr. Jung descer. Ele desce, pega a pasta, aí você dá esse sorrisinho lindo seu e sai fora. Isso dá muita raiva, cara. No filme inteiro tem essas imagens que são colocadas, esses vídeos, esses B-rolls, onde tá explicando de forma simbólica o que a gente já acabou de ver. Ou seja, ele tá colocando ela como um rato indo para uma ratoeira. Você precisa explicar pro espectador o que tá acontecendo. Isso acontece o tempo todo. Com licença. Hotel Regente? Aí, ó. De novo. Aí vem os vilões. Os vilões estão chegando perto. Aí o que acontece? Ela é a presa e estão vindo os animais atacá-la, os predadores. Isso acontece o tempo todo, que coisa chata e irritante. Assim, ele pensou que seria uma coisa estilística legal, mas se torna uma forma de emburrecimento, de dizer assim, você não tá entendendo o que tá acontecendo? Ela é uma presa, lá tá vindo os predadores, eles vão pegar ela, olha só o que vai acontecer. Valeu por explicar. Aí o que acontece é que ela tá com droga no corpo dela para poder transportar, e então um cara começa a agredi-la. Quando acerta onde tá a droga estoura, seu corpo absorve essa droga, e então acontece isso aqui. Ela tá flutuando. Essa cena do Exorcista, isso aqui. Isso é muito ruim. Que ideia ruim, cara. Isso é muito ruim. Tipo, entrou uma droga no seu organismo, parabéns, agora você consegue flutuar. Mas consegue piorar muito. Ela tá usando 20% agora do cérebro. Por um minuto. Como seria a vida se pudéssemos ter acesso, digamos, a 20% da nossa capacidade cerebral? Nesse primeiro estágio, nós teríamos acesso e também controle sobre o nosso próprio corpo. Senhor? Sim. Isso já foi provado cientificamente? Por enquanto é apenas uma hipótese, eu admito. Mas se pararem para pensar, é intrigante constatar que os gregos, os egípcios e os indianos já tinham noção sobre a célula séculos antes da invenção do microscópio. E o que dizer sobre Darwin, que todos consideraram um tolo quando apresentou sua teoria da evolução? Cara, o argumento é muito ruim. Primeiro, não existe isso de que a gente só usa 10% do cérebro. Isso é um mito. Boa parte do nosso cérebro está em uso constante, inclusive fazendo atividades de forma involuntária, natural. A gente não precisa pensar para fazer boa parte das ações. Usar 100% da capacidade do cérebro não seria ser a pessoa mais inteligente do mundo, porque nada adianta se você não for exposto a informações adequadas para você poder fazer
o raciocínio, usar essas informações. A gente usa boa parte do nosso cérebro o tempo todo. A gente não é, né, não é limitado porque a gente não usa todo o cérebro, mas porque a gente simplesmente não se expõe a informações, a gente não estuda, a gente não se esforça. É por isso que a gente não consegue aprender mais. É só uma questão de esforço e dedicação. E para alguns, claro, tem a limitação de QI, que é algo real e está muito relacionado com a biologia também. Mas o mais incrível é que ele associa duas coisas completamente diferentes. Isso é provado cientificamente? Não, não é provado cientificamente. Mas olha só, os gregos sabiam da célula antes do microscópio. O que isso tem a ver? Sim, eles estudaram, eles refletiram, eles conceptualizaram a possibilidade de que o corpo fosse composto de partículas cada vez menores, inclusive chegando até mesmo ao átomo, que seria indivisível, por isso que é átomo, e depois descobriu-se que não era bem assim. Então, os argumentos são ruins, a ciência que eles tentam forçar nesse filme é muito mal feita, é muito pseudociência. Agora a Lucy está toda poderosa, porque agora que ela usa 100% do cérebro, ela consegue... 100% não, ela está usando só 20%, mas ela já consegue lutar muito bem, ela consegue disparar armas muito bem, ela faz tudo muito bem, ela é incrível, maravilhosa. E então, o que acontece é que a gente não vai torcer por essa personagem, porque ela vai se tornar uma pessoa extremamente cruel. Olha o que acontece quando ela vai tentar conseguir um táxi. Aí, fala minha língua? Não, não, não. E você fala? Sim, sim. Que legal! Fala minha língua? Não. Morre. Qual que é a lógica? Por que ela atirou no cara? Era só não perguntar, e você fala? Beleza, me leva. Precisava atirar no cara? O cara não tem nada a ver. O cara não tinha absolutamente nada a ver. Ela literalmente atirou num cara inocente. Hospital. Espera aqui. Agora ela chega no hospital e lembra que agora há pouco ela não entendeu nada do que o cara falou porque ele falava outra língua. Mas olha o que vai acontecer aqui. O cérebro dela consegue decifrar mandarim. Parabéns, eu sei ler mandarim, porque eu uso 20% do meu cérebro. Mas é assim que funciona? Você não precisava pelo menos ter estudado um pouquinho de mandarim, ser exposto a um pouquinho de mandarim? Você simplesmente adivinha agora o que significam os ideogramas do mandarim? Qual que é a lógica disso? Nada faz sentido, mas ela vai continuar a ser uma pessoa cada vez pior na próxima cena. Ei, moça! Preciso de ajuda, é urgente. Não pode entrar aqui. Estamos operando. Por favor, saia. Não ia salvá-lo de qualquer forma. Que legal. Ela acabou de matar o cara. Ah, mas ele ia morrer de qualquer forma. Cara, qual que é o seu nível de ética? Primeiro que ela só de olhar pros resultados do exame ali, ela já... Ah, não adianta, não vai ter nada que eles possam fazer. Vai morrer mesmo. Então deixa eu só adiantar o processo. Puf, mata e vem me salvar agora porque... Mas espera aí, ela mesma vai dizer daqui a pouco que ela vai morrer de qualquer jeito. Ela também não tem salvação. Ou seja, ela matou um cara porque ele ia morrer de qualquer jeito, para que ela fosse feita a cirurgia, ser salva, sendo que ela ia morrer também de qualquer jeito. Então, o nível de ética dessa personagem é zero. E agora ela reencontra com o bandidão lá, o traficante que colocou o negócio no corpo dela, o responsável por tudo que está acontecendo, e ela tenta interrogá-lo para descobrir onde estão essas drogas, porque ela precisa de mais para ela poder atingir o máximo da sua capacidade cerebral, e ele não quer falar. E então acontece isso daqui. Outros que estão levando a droga, eu preciso dela, para propósitos medicinais.
Olha a viagem. Ela entrou no cérebro do cara com os 2 polegares. Parabéns, quando você chega, sei lá, a 30% do seu cérebro, você consegue entrar no cérebro das pessoas usando o seu polegar. E não apenas isso, ela entra na memória do cara, só que ela não vê apenas do ponto de vista ocular do cara. Ela não consegue apenas acessar a memória ocular do cara. Ela consegue virar a câmera e olhar por cima, olhar por todos os lados na memória do cara. Olha só. Olha, e ela consegue dar zoom e ver assim com uma resolução maravilhosa. O cara estava sentado aqui, ela conseguiu fazer isso e enxergar por aqui. Assim, força demais a barra. Suspensão da descrença é algo que é importante. Quando a gente vê uma história, lê uma história, assiste uma história, a gente suspende temporariamente a nossa descrença. Senão a gente não ia assistir nenhum filme da Marvel. Nossa, o cara se transforma num negócio enorme, numa formiga enorme. Não é uma formiga, né? Ele é um homem-formiga, mas não se transforma na formiga. Ele só vira um homem enorme. Ou um homem pequenininho. A gente suspende a nossa descrença. Mas chega um momento em que você, não, peraí, forçou demais. Agora você quer que eu acredite nisso daqui? Esse é o caso. Ela quer que eu acredite nisso daqui. Mas piora. Ela consegue o telefone de Deus, né? Porque, como é que é o nome? Morgan Freeman é Deus em todo quanto é filme ultimamente, né? Então, ela consegue o telefone do cientista e daí tá falando com ele para provar que ela tá usando boa parte do seu cérebro. Ela hackeia a TV, faz isso, faz aquilo, e daí temos essa cena. Verdade, eu tenho trabalhado nessa teoria por 20 anos, mas são apenas hipóteses e teorias. Eu nunca imaginei que alguém consegue controlar seu metabolismo. Sim. E estou começando a controlar o corpo dos outros. Também posso controlar ondas magnéticas e elétricas. Não todas, só as mais básicas. Ai, cara, você chegou a 40%. Parabéns, você controla o seu corpo e o corpo dos outros. Ondas eletromagnéticas, energia, só as mais básicas, não as mais complicadas. Meu Deus, cara, eles exigem demais da nossa cabeça. Assim, nada faz sentido, velho. Pegar bons atores como esse. Aliás, a Scarlett Johansson, vou te falar, tá péssima nesse filme. É uma atuação bem ruim a que ela faz nesse filme, na minha opinião. É bem podre. Mas, pô, ainda assim a Scarlett Johansson, ainda assim a Morgan Freeman, a gente tem bons atores fazendo um filme ruim desse. Aí ela tá agora no avião e de repente ela percebe que ela tá se dissolvendo. Tá dissolvendo, porque é isso que acontece quando você tá chegando perto de 100% do seu cérebro, você começa a virar pequenas partículas de areia. E então ela fica desesperada e a gente tem essa cena. E por favor, por favor! Abra a porta! Olha o rosto dela. O rosto dela tá se transformando em confete. Por que tem um monte de confetezinho no rosto dela, cara? Qual que é a lógica? O azul a gente sabe que é da droga, que ela esfregou na cara, mas e esses confetes que surgiram na cara dela, velho? Não tem sentido nenhum. E então a gente tem uma das melhores cenas de luta desse filme, que é ela num corredor. E lutas em corredor podem ser muito legais, muito legais. Demolidor tem boas lutas em corredor. Lutas em corredor são muito legais. The Raid, aquele filme do cara que vai subindo o prédio, né, pra conseguir achar os traficantes lá em cima. Tem ótimas lutas no corredor. Mas essa daqui é a melhor de todas. 이 새끼들아, 저년 죽여! Meio que o Bill nesse momento, ó. Presta atenção, prepara, ó. Nossa, olha, ó. Uau, caramba. Olha, ai, cuidado, não, ai, nossa. Ela realmente controla o corpo dos outros. Olha isso. Controla a gravidade. O que é gravidade para essa pessoa? Olha. Abre. Cara, se você quer rir,
Esse é um ótimo filme pra rir, pra você rir de quão idiotas são as coisas. Do começo ao fim, esse filme tem coisas idiotas. Mas, como eu falei, a premissa dele parecia interessante, parecia inteligente. Mas o segundo e terceiro ato não conseguem entregar a altura da premissa. Por que que isso acontece constantemente? É fácil, relativamente fácil, você ter uma ideia inovadora. Você ter uma boa ideia de uma história. Olha, e se acontecesse isso, isso e aquilo? Eu estou no processo de escrita do meu livro. E agora eu vejo o quanto que eu estou sofrendo no segundo ato. O primeiro ato eu escrevi tão rápido, mas foi tão rápido. Eu estou entalado no segundo ato de tão difícil que é, porque você precisa, nesse momento, desenvolver bem os seus personagens para a história continuar interessante, para você entregar as promessas que você fez no começo da história, para que essa história continue fazendo sentido, seja coerente e continue mantendo o leitor, nesse caso do filme o espectador, engajados até o final da história, para a grande revelação no final da história. Mas quando você exige demais do espectador, que é esse o caso, você exige demais que ele faça uma suspensão da descrença em níveis que não fazem sentido dentro da lógica do próprio filme, aí você tá forçando a barra. Não é o problema de, nossa, mas tem tanto filme que pega coisas sobrenaturais. Não, mas tem que fazer sentido dentro da lógica do filme. Dentro da lógica do filme faz algum sentido. A mulher conseguir enxergar por outros ângulos na memória de um cara, não faz sentido. Não faz sentido ela precisar ficar pegando carona o tempo todo, se pelo jeito ela controla completamente o seu corpo e o corpo dos outros. Se ela faz o corpo dos outros flutuar, por que que ela não voa? É uma pergunta que eu me faço o tempo todo nesse filme. Por que que ela não tá voando mesmo? Por que que ela até agora não voou? É óbvio que ela pode voar, ela faz os outros voarem. Por que que ela não voa logo de uma vez? Isso resolveria muito problema, cortaria atalhos. Mas o filme continua fazendo escolhas burras o tempo todo. No caso de Guerra dos Mundos, é o personagem. Desenvolver bem o personagem no segundo ato é essencial. E quando o personagem tá fraco, você sente ódio do personagem, sente raiva dele, você quer que ele morra, isso é uma demonstração de que algo não está certo, de que algo de errado não deu certo. Então, fazer um filme, uma história que seja interessante do começo ao fim não é fácil, mas existem excelentes formas de você fazer isso. Se você quer aprender mais sobre storytelling, a arte de contar histórias, se inscreve nesse canal. Também me segue nas minhas redes sociais lá no Instagram. Um forte abraço e arrivederci.